Olá, pessoal. Meu nome é Lavínia e esse é o podcast Sobre Algo. Hoje, a Cíntia e o Isaac estão aqui comigo para apresentar o podcast e nessa nova temporada, a gente está estreando o nosso primeiro episódio e nessa temporada a gente vai falar sobre filmes cults, muita cultura pop e para iniciar o episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a influência dos filmes cult na sociedade, principalmente na nossa vida. Então, antes que os demais apresentadores falem um pouco sobre eles, eu vou falar um pouco sobre mim também. Meu nome é Lavínia, eu sou estudante de língua inglesa da Universidade do Ceará, aqui do Iguatu, o campus FECLI, e também sou professora e sou voluntária do projeto Sim Alicerce. Eu vou pedir para a Cíntia iniciar falando um pouquinho mais sobre ela. Olá, pessoal, eu sou a Cíntia, eu sou professora também, faço parte também do Cine Alicerce, que é um projeto que trabalha com cinema para a comunidade, e sou uma grande fã de cultura pop, assim, é uma coisa que está presente na minha vida desde sempre. E vocês já me conhecem aqui do podcast, e nos próximos episódios a gente vai conhecer sobre os nossos outros apresentadores e também muito mais sobre a cultura pop. E agora o Isaac vai se apresentar também. E aí, pessoal, eu me chamo Isaac, também sou um trabalhador aí do Cine Alicerce, só que na parte do áudio e vídeo, né, na montagem, na manutenção, quando surge alguma gambiarra, eu estou aí para consertar. Sou estudante do curso de letras aqui da cidade de Iguatu, letras português da UES, e um aspirante aí a documentarista, a fotógrafo. Sou um admirador de filmes, mais especificamente esses filmes que nos levam a pensar, a refletir, aqueles filmes difíceis de entender. Basicamente é isso. Logo mais a gente vai discorrer mais sobre esses nossos gostos, os filmes que a gente está assistindo, e é isso aí. E para começar as nossas discussões, conversas aí sobre a cultura pop e o cinema, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês que vai nortear tudo que a gente vai conversar aqui hoje, que é quais são os principais filmes que marcaram a vida de vocês e que vocês acreditam também que marcaram diferentes gerações aí no Brasil e no mundo todo. Eu posso começar? Pode falar, Isaac. Pronto, eu acho que o filme, ele tem o poder de marcar uma era, marcar uma temporada. E cara, eu acho que assim, que um filme que marcou, que virou uma geração foi De Volta para o Futuro. O primeiro, né? Ou acho que, se eu não me engano, teve dois De Volta para o Futuro, mas os dois eles não foram muito bons, não. Mas o primeiro, ele foi uma reviravolta no cinema, pelo menos da minha perspectiva, desses filmes mais pop, onde trouxe uma ideia inovadora e simples dessa viagem no tempo, algumas narrativas interessantes, misturando música, um rock mais clássico. Ficou um filme bastante interessante. Eu concordo com o Isaac, que De Volta para o Futuro é um filme que marcou assim, muitas gerações. Eu me lembro de quando eu era criança de assistir De Volta para o Futuro na Record, que passava de tarde, às vezes passava de noite. Eu lembro que eu assisti muitas vezes, passava na Record. E é tão verdadeiro, porque eu não lembro onde foi que eu escutei isso. Eu acho que foi José Camargo que falou isso. Que disse, ele falou, tava falando sobre música, né? E disse que um hit era uma música que tocava 25 anos depois e todo mundo ainda sabia cantar ela. E eu acho que um filme que é um filme que marca gerações é um filme que passa 25 anos depois e a gente ainda assiste ele. Então, De Volta para o Futuro foi o filme que eu passei no último dia de aula para os meus alunos assistirem. Então, 25 anos depois, ou nem sei quanto tempo faz que foi De Volta para o Futuro, talvez seja mais que 25 anos, eu acho. Sim. E eu tava assistindo agora, mês passado, então eu acho que isso com certeza é um filme que marca gerações. Mas falando de outros filmes, eu acho que um filme que me marcou, assim, que é um filme que eu amo muito, que eu assisti quando eu era criança e que eu já assisti muitas vezes. Eu não sou uma pessoa de repetir filmes, mas esse é um filme que eu sempre me divirto assistindo, é As Branquelas.
Eu acho que é um filme assim que marca gerações e também é um filme que marcou muito a cultura pop. Filme que marca a cultura pop é filme que vende, né? Então vende camisa, vende caneca, tudo sobre essa marca do filme a gente vê ser vendido até hoje. E ele também já é um filme bem antigo. E é interessante você falar das branquelas, porque assim, a gente que estuda a língua, as linguagens, tem uma coisa interessante no filme, principalmente para nós brasileiros, que a música, eu não sei o nome em inglês dessa música, mas a música principal das branquelas, ela foi feita uma espécie de paródia, né, no Brasil. E cara, não tem como você escutar aquela mulher cantando, A Stephanie do CrossFox, né? Não tem como você escutar aquela mulher cantando e não lembrar das branquelas. Sim, é né? verdade. De chamar a atenção, de trazer a lembrança das branquelas. E para mim, quando eu escutei assim as primeiras vezes essa música, não de forma voluntária, né? Fui obrigado aí pelos carros de som que passavam. Eu sempre lembrava do filme, o próprio ator, aquele ator, o Theus Sim, que é o pai do Chris, né? O pai do Chris. Toda vez que eu vejo esse homem no Got Talent, eu lembro do filme das branquelas. Então foi algo assim que realmente marcou uma geração. Então, pra mim, o filme que marcou gerações, que marca até hoje, que assim tem uns 11 filmes, é indiscutivelmente Star Wars. Eu acho que é uma das maiores franquias. Eu acho que assim como De Volta para o Futuro, ele regata muitos fãs até hoje, né? Porque eu falo com os meus alunos, todo mundo sabe, e sobre essa questão de ter caneca, e ter caderno, e ter tantas coisas, e às vezes a galera consome aquele material sem nem saber o que é, só que acaba se aproximando do filme, porque pra mim, com certeza, Star Wars é um dos melhores filmes, e até hoje, cada filme... Eu sou defensora de que os antigos são os melhores, porque são os mais bonitos pra mim. Eu adoro o quanto visualmente eles são atrativos e tal. É interessante que o Star Wars, ele, como a Lavínia falou, ele foge do tema de filme, né? Tipo, tem muita gente que usa camisa, usa caneca, Sim. sem nem ter assistido. Eu mesmo eu usaria de boa, eu acharia muito massa, mas nunca assisti. Eu também nunca assisti essa revelação que eu e Isaac nunca assistimos Star Wars. Mas é impossível você entrar em qualquer livraria ou qualquer loja de roupa e não encontrar uma coisa de Star Wars. Tem em todos os lugares. Nunca assisti. Já fiz lista de Star Wars para assistir. Já assisti um pedacinho, mas eu não consigo parar para assistir esses filmes. Apesar que eu sei que eu reconheço que na opinião popular é uma franquia que marcou e marca, né, gerações, até porque tem gravações sendo feitas, né, de outros. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu acho que tem outras gravações sendo feitas. Sim, tá falando certo. Inclusive, Star Wars continua tão grande como antigamente, porque hoje em dia a gente tem uns 3 spin-offs de histórias derivadas dos filmes. The Mandalorian é o mais... É verdade. Né? Que tem o bichinho pequenininho, né? Exatamente, o Baby Yoda, né? Muito massa. Exatamente. Então, Star Wars continua tendo grandes franquias hoje em dia e pra mim é um dos melhores filmes que eu já assisti. Eu confesso que não sou assim uma grande fã de ficção científica, então eu já tentei assistir Star Wars, mas não brilhou. Faltou assim uma coisa, gente, vou estar passando. Enfim, mas continuando falando aí sobre as influências da cultura pop, né? Da gente saber que existem esses filmes que influenciam o desenvolvimento da nossa sociedade, desenrolar das coisas. Exatamente. Influenciam também na forma da gente se vestir, nas músicas que a gente escuta, nas coisas que a gente come. Então, em filmes americanos, a gente sempre vê fast food, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que se tornou popular através dos filmes, assim, eu acredito muito. E também a forma que a gente se veste. Com certeza, no mundo inteiro, os filmes de Hollywood influenciam a forma que as pessoas se vestem. Hoje em dia, a gente vê os meninos, assim, mais novo, querendo usar as roupas dos personagens de Stranger Things, por exemplo. Que tem um menino lá, o que morreu. O spoiler. Eita! Que ele tem, em toda loja que eu entro, tem uma blusa lá que esse menino usava na série. Eu sei, o loirinho, irmão da Max? O irmão da Max. Pois é ele mesmo, sei o nome dele. Sei quem é. Então, sobre os filmes mudarem tanto o jeito que a gente vive,
Eu acho que a maior propagação da cultura americana são pelos filmes que nos transmitem aquela ideia do American Way of Life, né? Que muda tudo, como você age, como você se veste, como a Cíntia disse. Então, a gente tem muito uma propagação da cultura americana e a gente pode vivenciar pelos filmes cada coisa, a questão das cores, como a gente se veste, e os filmes e séries também passam muito isso pra gente de como as coisas acontecem e como a gente quer fazer e replicar aquele estilo, ou aquela cultura também. Eu acho interessante que a propagação da cultura fílmica e da própria cultura estadunidense, né, para o mundo, especialmente aqui para o Brasil, é como essa cultura ela se expande sem necessariamente alguém estar ali cutucando, vamos lá, vamos vestir essa roupa aqui, bora usar essas cores aqui. E não é assim. É espontâneo. Né? Tipo, agora, por exemplo, tá aí o boom da Barbie, né? Que vai ser lançado. E tá todo mundo querendo usar roupa rosa. Eu estou de rosa agora. Nas lojas também tem muita coleção de roupa por causa do filme da Barbie. Até as lanchonetes estão fazendo comida rosa, que eu acho, inclusive, uma coisa nojenta, comida rosa. Mas a gente tá vendo aí, o rosa tá sendo uma coisa que tá sendo propagada no mundo inteiro por causa do filme da Barbie. Então, exatamente. É uma influência, isso assim, é o poder cinema. do marketing também. Como a gente pode integrar isso dentro dos filmes e os filmes acabam tendo essa repercussão tão gigante. Voltando para a comida rosa, o morango é rosa. Não, mas aí é vermelho, o cara. morango é vermelho, o morango é uma coisa. Agora você tá, eu não sei se foi o Burger King, eu acho que foi o Burger King, Napolitano. que fez uma propaganda do hambúrguer rosa. Teve uma pizzaria lá na Bahia também, que fez um negócio rosa lá, que é pra ser Com uma a pizza. foto lá da menina, da Barbie, da Margot Robbie, na embalagem da pizza. Eu achei lindo, mas não sei se tava bom. Tem na época da pandemia, surgiu o drive-in, né? Que filmes foram feitos dessa forma, show de comédia foram feitos dessa forma, e eu achei horrível. Tanto o show de comédia, né? Os filmes não. E é interessante como o drive-in, ele é uma cultura americana, né? Foi criado lá, até onde eu sei, é algo que foi criado por eles e a gente usou isso na época da pandemia. A gente não, né? O brasileiro aí nas suas produções usaram esse sistema para produzir, para exibir os seus filmes ou propagandas, enfim, alguma coisa nesse sentido. É interessante pensar o que na minha vida, na minha percepção de mundo, na minha visão, é influenciado por essa cultura cinematográfica, né? Especificamente daquilo que vem dos Estados Unidos. Eu acho que pensar dessa forma, com esse olhar crítico e perceber como a gente, mesmo sem saber, mesmo sem ter consciência, somos influenciados por essa cultura. Por um lado é bom, é interessante, que é um jeito de expandir o nosso conhecimento. Eu particularmente não saberia que lá nos Estados Unidos existe a Disneylândia se não visse na TV ou na televisão ou no celular. Eu conheci, né? pela Larissa Manoela. Não é do meu tempo, não. Mas, é interessante porque, é um jeito de propagar informação e boas informações, né? Tem as besteiras também, mas tem coisas interessantes. Só que, de um lado, a gente vê um lado bom de você conseguir enxergar além do que os seus olhos conseguem alcançar ou além do que o seu bolso consegue pagar. Você consegue ali de forma barata ver no celular. Só que existe a questão da influência negativa que os filmes americanos ou os filmes estrangeiros nos afetam, né? Eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham dessa influência? Cara, eu acho que a maior influência negativa que os filmes americanos podem transparecer, eu acho que é a questão do consumismo também, né? Não sei, eu acho que a gente indiretamente está ligado a essa questão de consumismo, sabe? Como tem um easter egg ali sobre alguma marca famosa, tipo o McDonald's ou o Subway ou o M&M ou qualquer outra coisa, eu acho que a gente está sempre relacionado de alguma forma a essa questão do consumismo, né? Eu acho que a cultura americana em si, geral, ela está baseada nisso, né? Quando a gente não consegue perceber de forma direta, a gente sempre está condicionado a consumir algo, a consumir uma marca, a consumir alguma coisa. Sim. E aí a gente vai para uma discussão muito grande de que tudo está envolvido com o capitalismo, é tudo sobre isso. É tudo sobre isso. Então,
os filmes que a gente assiste fazem a gente querer comprar uma determinada coisa, tipo, consumir determinada coisa por causa da influência que você viu no filme, ou de um clipe que você assistiu, ou também acho que as redes sociais elas influenciam muito no que a gente consome hoje em dia, quase 100% das coisas que a gente consome tá lá na rede social, tanto é que tudo que a gente conversa, o Mark Zuckerberg tá lá gravando, Exatamente. já manda a teoria, a propaganda. Eu vi que você tava olhando um tênis branquinho. Ele já... Que tal a Renner? Sim. Eu acho que 2015 para trás, eu tava até um pouco mais recente, eu acho que vocês vão concordar comigo de que a marca mais famosa nos filmes e séries é a marca da maçã, né? Eu não vou dizer não, porque nós não estamos sendo patrocinados, né? Então eu não vou dizer não. Mas, tipo, pra mim foi muito forte essa marca específica tá em tudo. Tá no celular, tá no notebook, no computador. Eu li até umas reportagens sobre isso, falando que filmes e séries não usam, não usam um iPhone quando o personagem é um vilão. O vilão nunca usa o iPhone. Interessante. Isso era uma coisa que eu tava lendo, não sei porquê, mas é porque eu acho que eles querem dar uma imagem de que iPhone não é a marca de alguém ruim, sentido, né? mas os vilões não usam o iPhone. Interessante. Os iPhones são apenas para os mocinhos. E aí tem as produções da Apple TV, né? E aí lá na Apple TV, os vilões eles têm que usar iPhone, porque não pode usar outra coisa que não seja iPhone, Então né? só os vilões criados pela TV, Apple. Mas eu acho que é algum contrato da Apple com as produtoras de que os vilões não podem usar iPhone. Mas enfim, acho isso Tal bem qual a esquisito. Anitta, somente Samsung. Mas é interessante. Já pensou você ver o Thanos com o celular da Apple? Não pegaria bem, né? Então, eu acho Ele que não é adepto de tecnologia. E, cara, isso sempre me pegou muito de ver a galera com Apple e tal. E eu assisti, e querendo ou não, por mais que você... A mente humana, querendo ou não, você tá olhando ali para uma imagem, um filme, e tem um celular da Apple, um computador da Apple, automaticamente, inconscientemente, você acaba entendendo que aquilo ali é o bom, aquilo ali... Não é só o bom, mas é o essencial, eu preciso daquilo. Então, acaba gerando... Que eu não acho que seja desproposital, eu acho que é proposital esse consumo, como Lavínia falou, de realmente induzir a galera a consumir alguma coisa sem nem saber se realmente ele precisa daquilo, se é necessário para ele. Daí é isso que a galera chama de easter egg, quando você deixa uma marca discretamente numa parte do filme. Você tá assistindo Game of Thrones e do nada eles esquecem uma garrafinha de café daquela marca bem famosa, e do nada no outro dia você vê aquilo de relance no episódio e mais tarde você tá pensando em tomar um café dessa marca específica. E Então dá é vontade. assim, super vontade, isso é cientificamente comprovado que essas coisas acabam induzindo a gente a querer consumir essa coisa que você acabou vendo, assim. E eles fazem muito isso. E mudando um pouco ainda do nosso assunto de consumo, eu queria saber quais vocês acham que são os elementos-chave para que um filme ele seja considerado um filme clássico. Porque existem os filmes que são grandes sucesso de bilheteria, mas eles não são clássicos. Então, o que é que difere um filme clássico para um filme que foi apenas um sucesso de bilheteria? O que é que difere isso? Eu vou puxar um gancho da literatura. Eu acho que todos não, mas eu acho que a maioria dos professores que a gente tem de literatura, eles vão falar que um clássico é aquele que eu consigo ler há 80 anos atrás e consigo ler hoje, e eles vão ter o mesmo impacto, eu vou conseguir ter ligações na sociedade que me fazem me conectar com aquela literatura ou perceber ela na sociedade. O filme é a mesma coisa. Eu acho que o filme ele vai seguir por esse mesmo viés. Um filme que ele foi feito há 80 anos atrás, por exemplo, A Volta dos Mortos-Vivos, se eu não me engano é esse nome, é um filme dos anos 60. Cara, é um filme assim que você assiste com respeito, porque é o primeiro filme que trata sobre zumbi. Mas é um filme cansativo de assistir. Mas você vai assistindo, você vai percebendo os elementos que conversam tanto com a ideia do filme de zumbi que é produzido hoje, como elementos sociais.
elementos de desigualdade social, desigualdade de gênero, alguns elementos que se conectam com o passado, que faz referência ao passado, mas que também vai conversar com elementos do futuro, características do nosso presente, né? Então, tipo, um clássico, ele vai ser aquilo que ele vai ter uma permanência, um sentido de permanência. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque tem aqueles que envelhecem mal, né? Tipo, são grandes sucesso de bilheteria, mas com o tempo vão virando filmes que são, assim, considerados meio chacota, sabe? Tipo, não é um clássico. Não consigo pensar em nenhum exemplo, eu vou falar uma coisa que vai ser polêmica. Tem um filme que eu não sei se ele é clássico, não sei se as pessoas consideram ele clássico, mas pra mim ele é um filme ruim que teve muita bilheteria, que é Crepúsculo. Acho muito ruim. Cancelado. Não vou. Eu acho muito ruim. E já achava ruim na época, que eu era adolescente, assim, criança. E eu já achei ruim naquela época. Hoje em dia, tentei assistir, né? Porque eu vi muita gente querendo comprar coisa de Crepúsculo. E falando sobre o Robert Pattinson, que eu acho um ótimo ator. Mas eu acho esse filme muito ruim. Eu acho que foi um grande sucesso de bilheteria. Mas não é um clássico, não vai ser. Eu gostei, Exatamente. mas Assim, eu concordo. eu acho que isso é uma pergunta muito difícil, porque eu vou responder de forma pessoal. Pra mim, o que faz o filme ser um grande clássico é ele ser um drama. E ele ser um drama que tenha bons elementos de dramaturgia, que me faça chorar. Mas isso é uma questão totalmente pessoal. Todos os clássicos, pra mim, têm esses elementos. De que lhe tocam de uma certa forma, e a dramaturgia ele foca mais do que qualquer outro gênio em lhe emocionar. Né? E pegam aspectos da nossa realidade. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, a gente está perdendo muitos clássicos para a bilheteria, porque os filmes clássicos não são necessariamente os que dão bilheteria. Inclusive, a gente só foca muito mais atualmente no cinema atual, contemporâneo, em blockbusters. Então, a gente acaba focando muito nesses filmes e deixando filmes incríveis passar despercebidos e não terem a notoriedade que eles mereciam ter. Então a gente acaba que deixando os filmes clássicos terceirizados em produções de cinema. E eu fico muito triste porque eu adoro filme clássico, eu adoro filme que tem esses aspectos de dramaturgia, né? E que infelizmente são muito melhores que muitos filmes aí da Marvel e DC. Lógico que eu adoro os filmes também, só que a gente sabe que os clássicos deveriam ser mais... deveriam ter mais reconhecimento do público, e infelizmente a gente, até mesmo por uma questão do que chega melhor para o nosso público, a gente acaba afastando essas produções de mais filmes clássicos ainda. Só que esses filmes também são ótimos, o que dão bilheteria, só que não são clássicos. Tipo, a gente teve um filme super inovador, que é tudo em todo lugar e ao mesmo tempo. E ele é recorde de bilheteria, recorde de Oscar e um clássico que é bem atemporal, porque eu sei que ele vai continuar no gosto do público por muito tempo. Então ele foi totalmente um filme atípico, a gente nunca viu isso no cinema antes, e ele é um filme que agrada várias idades e vários nichos de públicos diferentes. Então eu acho que esse foi um filme assim totalmente valioso para o nosso cinema. Uma coisa interessante de falar sobre os filmes clássicos é um erro comum, e eu particularmente já tive esse erro de achar que um filme clássico ele sempre vai ser um filme difícil de entender, que não necessariamente é por esse lugar, né? Vão ter filmes que vão mostrar situações, dramas que vão ser difíceis de você interpretar, que pessoas vão ter interpretações extremamente diferentes da proposta da pessoa que escreveu. Enfim, é interessante você saber, você que está escutando a gente, que não tem esse costume, que não conhece os filmes clássicos, saber que existem filmes que são clássicos que não são difíceis de você entender. Eles também são filmes que não estão aí nas grandes bilheterias ou não tiveram nas grandes bilheterias, que são clássicos, mas que também são fáceis de entender. Por exemplo, eu considero um clássico Sing Street. Eu não sei... Sing Street da Netflix, musical, né? Eu não sei se está na Netflix, mas é um filme holandês
Que conta a história de um menino lá, que ele gosta de uma menina, aí monta uma sim, banda. sei. É esse, né? Pronto. Cara, esse filme é Eu acho que ele é britânico. britânico. É Ele, britânico. ele conta uma família polonesa, holandesa, uma coisa assim. Polonesa não, holandesa. Aí é interessante, a narrativa do filme é muito bem feita, muito bem construído, que foge de um padrão. Porque, como a gente conversa aqui sobre filme cult, o que é um filme cult? Um filme cult, para mim, é um filme que ele foge do padrão. Que ele foge do padrão. Ele consegue conversar com linguagens, ele consegue trazer informações que fogem ali do meu habitat. Falando aí sobre os filmes cults, eu quero criar uma polêmica agora. Vocês vão me dizer Eita. 3 filmes aí que vocês acham que são subestimados e 3 superestimados. Pensa aí. Eu vou começar a falar dos superestimados, assim, um filme cult que eu acho superestimado. Tentei assistir, via muita gente falando que era bom e tal. Eu disse, vou lá. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Acho muito chato. É daquele cara que curou. É com o Jim Carrey, Jim que ele Carrey, gosta da e a menina Lu- e ela não quer mais Cabelo ficar azul. com ele, aí ele diz, eu quero esquecer ela. A menina de cabelo azul. É, do cabelo azul. Eu tenho uma situação aqui para contar sobre isso aqui, antes da Cíntia continuar. Uma coisa também que é muito chato, pelo menos eu acho isso muito chato, é as pessoas pegarem um filme cult e só porque o filme é cult, ou que o filme tem esse, entre aspas, um viés inteligente, uma coisa de você pensar, só porque o filme ele segue nessa linha, ele vai ser um filme bom. E eu discordo completamente. Às vezes um filme besta, gravado, não que seja o caso, né? Gravado lá em Fortaleza, ou sei lá, numa cidadezinha pequenininha, vai ser pior, necessariamente pior. Não, eu acho que um filme cult ele deve sim ser criticado, e tem muita besteira que é tida como grande obra. Enfim, continue aí, Cíntia. Sim, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é o meu primeiro aí da lista de subestimados. Fala aí, Lavínia, pra tua lista de subestimados. Pra eu, daqui a pouco, continuar a minha. Porque senão vai ser muito hate que eu vou receber de uma vez só. Entendeu? Subestimados. Cara, eu acho que um filme subestimado que eu não gosto. Eu acho muito difícil, que eu não gosto de falar mal de filme. Não, vai ter que estar falando. Eu gosto. Não, tá bom, não vai falar, pois eu vou falar um filme que eu sei que você Eu adora sei e eu acho muito ruim. Manchester by the Sea. Eu sabia que você ia dizer Muito isso em algum ruim, momento. muito ruim. Eu amo esse Eu filme. odiei quando eu assisti o Oscar e o menino lá Eu ganhou, amo, eu o amo. irmão do Ben Affleck. O Casey Ben Affleck, Affleck, é o nome dele, o ator. Eu acho que é. Achei péssimo. Eu e ele é adoro bem macho escroto, não é? Parece. Não sei. Fala Eu do não filme lembro. só. Mas enfim. Não, quero falar mal do homem também, agora deu. Tem- Mas enfim, muito chato esse filme. Eu Eu amo fiquei esse assim, gente, pelo amor de Deus, chega, não, acaba pelo amor de Deus. Muito ruim, ganhou Oscar. Então, péssimo. O segundo da minha lista de subestimados é Manchester by the Sea. Diga, Isaac. Eu entrei numa vibe, acho que nos últimos meses aí, de assistir esses filmes mais ditos inteligentes, reflexivos e tal. E eu fui pesquisar uma listinha aí de filmes cults. E um dos primeiros filmes que eu vi lá era Poderoso Chefão. E, cara, muita gente fala muito bem desse filme. É aquela coisa ali e tal. E eu fui assistir o filme, bicho, 3 horas de filme. Eu acho que eu passei uma semana toda assistindo esse filme. Eu tenho muito preconceito com filme Ô, longo, assim. filme ruim, velho. Tem isso no filme ruim, menino. O Isaac vai ser cancelado. E aquele personagem principal, não sei se é pai que chama ele, que ele tem os lábios assim bem fechados, né? E ele não fala direito, não abre a boca pra falar. Eu tava agoniado, mas pensa no filme besta. E tipo, eu não vou ser, tipo, vou assistir 15 minutos do filme e falar mal, não. Eu assisti as 3 horas todinha. Ô, filme besta. Aí eu fui pro segundo filme, que são Poderoso Chefão 1 e 2. Ô, filme besta. O 1 ainda é bom, porque tem o personagem principal, ele é muito assim... É interessante, mas ele... não é spoiler, né? Que foi um filme de 300 Não, anos trazendo atrás. spoiler, pelo amor de Deus, igual lá do Narcos, da Netflix, da série do Narcos, que disseram lá, Pablo Escobar morre. Eu como, meu Deus! Um spoiler, gente, pelo amor de não? Deus. Então, eu só dando continuidade na lista de filmes. Não, vamos lá, a atualização da lista, né? Superestimados, os meus 2 primeiros. Superestimados. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Manchester by the Sea, os meus
dois primeiros. De Isaac é o Poderoso Chefão. 1 e 2. 1, 2 e 3. Não, 1 e 2 não, bota só o mesmo, que os dois acho que nunca Não, vi é ninguém só falando. um. Daqui a pouco vem mais aí, da lista de superestimados do Isaac. E o seu, Lavínia? Comece E aí. o meu, então, eu também não curto muito filme assim como O Poderoso Chefão. E o meu filme é bem nessa pegada que é do Martin Scorsese, que é Goodfellas. Então, eu não gosto desse filme porque ele é basicamente também um filme bem parecido com O Poderoso Chefão, né? De crime Até pelo e nome, drama. Que poderoso. Mas realmente eu sei que ele é um filme assim que a galera que gosta de crime adora, mas eu não gosto de filme assim. Goodfellas pra mim foi um terror. Eu realmente assisti porque eu tava querendo zerar a lista do BuzzFeed. De 99 filmes que você tem que assistir antes de morrer. E realmente eu Quanto? poderia... 99. Tu assistiu todos? Assisti 99, 98. Em quanto tempo? Eu tava de férias, foi ano passado. Xiii. Mas foi um longo tempo, mas eu assisti a maioria. Então eu acho Goodfellas um grande filme chatão pra mim. Desculpa, Martin Scorsese. Não, né? Não tem que pedir desculpas, não. Mas enfim, vou deixar o meu último superestimado para o final e vou falar sobre os que eu acho subestimados, assim, falar de um nacional que eu acho incrível, eu acho que ele não recebe o reconhecimento que ele deveria receber, que é o Céu de Sueli, que eu lembro que ele era gravado aqui no Iguatu, no caminho que eu pegava pra escola. Eu ficava vendo de longe. lá Eu perto ficava de casa, vendo também, perto de casa. perto da minha casa também, as gravações. E aí foi muito marcante pra quem morava no Iguatu na época das gravações, porque, meu Deus, estão gravando um filme na cidade, todo mundo queria ver. Meu tio foi figurante numa cena que era na festa. E aí eu já assisti o filme várias vezes. Famoso, viu? Passou na TV. No cinema, no Cine Asa Branca, na época, no Iguatu. E é um filme muito lindo, tem uma fotografia incrível, trilha sonora incrível, atuações maravilhosas. Eu amo a Hermila Guedes e o João Miguel, são ótimos atores. E acho que é um filme que merecia mais reconhecimento por tudo que ele fala, pela história que ele conta de uma mulher que precisa se desdobrar em mil para fazer a vida dela acontecer e dar certo. Enfim, é um filme muito lindo, que quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Eu amo que uma das minhas cantoras preferidas disse que fez o clipe dela inspirado nesse filme, que foi Marina Sena. Fez o clipe de Voltei Pra Mim, eu acho. Sério? Inspirado em O Céu de Sueli. Eu fiquei, meu Deus, ela é a maior do mundo. Qual é a cultura? Sim, eu vou dizer o meu último filme que eu acho superestimado. Que... Superestimado, só disse um, são 3. Ah, é? Então eu vou dizer meu Céu de Sueli é o meu segundo. primeiro dos subestimados, merecia mais. Eu vou dizer meu segundo. Para acompanhar Goodfellas. Que é de um diretor que eu amo, de verdade, quem me conhece sabe que é o Quentin Tarantino, mas eu não suporto Cães de Aluguel. Eu acho chato também. Cães de chato Aluguel? também, é crime e eu também não gosto desse filme. Eu acho ele muito chatinho. Não tenho opinião sobre. Eu não conheço esse filme. Eu não assisti esse, pra falar a verdade. Adoro o Tarantino também, mas Cães de Aluguel eu não assisti. Tudo bem. Adoro muitos Tem filmes do Tarantino. Gosto de filme que tem muita cor e os dele sempre tem, assim. Acho que os meus diretores Esse é o único preferidos filme são, que eu não são gostei. Tarantino e Almodóvar, são assim, trazem Nossa, muitas, sim, com certeza. muita informação e muita cor. Gosto de filme assim, que tem muita coisa acontecendo. Eu já assisti Sempre muitos tem. filmes do Tarantino. São Eu muito amo bons. ele. Tem um... Vai lá, Isaac, seu gostava segundo muito- superestimado. Eu gostava muito de assistir franquias. E tem um que eu acho super estimado. É... Indiana Jones. Nossa. Besteira. Ele roubou a minha última. Nossa, gente, eu Eva. adoro Indiana Jones. Então, Indiana Indiana Jones. Jones está na minha lista, também era o Eu- meu último. Eu gosto de Indiana Jones, o primeiro filme. O restante é repetição do primeiro filme. É igual De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é a repetição. Os dois últimos são repetição do primeiro. Indiana Jones é a mesma coisa. Não concordo. Mas assim, eu não gosto. Mas eu mesmo não gostando, eu assisto. Tipo, todos os filmes eu assisti. Não gostei, mas eu assisti. Vou assistir, se eu não me engano, lançou, né, recentemente do Indiana Jones. Se eu não me Lançou o engano. último filme do Indiana Jones. Pronto, ele se aposentou, né? Aquele ator. Ele disse não vai ter mais filme não. De Indiana Jones, acabou. Eu acredito. Aguentei É igual, mais, não. aquela atriz que fez Halloween, que ela assinou um contrato, que não ia mais lançar, né? Aquela coisa toda. Pronto, esse é um filme pra mim que eu não gostei. Assim, eu acho que... Não é que eu não gostei, eu gostei, mas é um filme que recebe muito crédito por ser uma besteira.
É, Por enquanto eu não lembro de outro. Eu acho que um superestimado, um filme que merecia mais crédito, são filmes nacionais. Eu acho que Bacurau, eu assisti ele acho que ano passado, ano retrasado. E é um filme extremamente forte, intenso. Só tem uma questão do alienígena lá que eu não gosto de alienígena não, mas o filme em si é muito bom. Tenho medo, né? Detesto filme de alienígena, acho muito besta, mas o Bacurau é muito bom. Eu acho que deveria ter mais visibilidade nos festivais, principalmente nos cinemas assim, tipo da nossa região, né? Fortaleza, Juazeiro, que é o referencial que a gente tem de cinema. Pois é, outro filme também que eu acho super estimado, que eu acho que eu gostei somente do primeiro, mas eu acho o resto muito chato, principalmente o 4, é Matrix. Eu Eu nunca acho assisti. Matrix bem muito chatinho também, sabe? Eu acho uma Acho coisa ruim. assim. Eu acho que o primeiro é ótimo e depois eles vão afundando o poço, eles vão cavando porque eles realmente querem continuar. Eu acho que ter feito o 4 foi um grande erro, porque eu não aguentei 1 hora de filme, eu sou bem resistente. Eu... Mas é realmente assim, eu já não aguentava mais. Eu tava com pena do Keanu Reeves, porque eu acho que pagaram um grande cachê, ele tava precisando e disse, não vou negar não. Mas eu realmente acho que depois do primeiro de Matrix a gente tem uma coisa assim que poderia ter ficado guardadinha, né? Às vezes você vê Então, que vai mas dar o merda. primeiro eu adoro, mas o resto não rola, não brilha. Eu não consigo pensar em outro filme que sim. recebe muito crédito, não. A minha lista aí dos superestimados já foi, né? Que foi Brilha Tardiamente Sem Lembranças, Manchester by the Sea. E o último que era Indiana Jones, que o Isaac roubou. Vou continuar a minha lista de subestimados, que primeiro foi o Céu de Sueli. O segundo é um filme que eu adoro muito, que eu acho que é um filme atemporal, que é Clube dos Cinco. Eu adoro esse filme, eu acho ele muito fofo, é um filme que é muito antigo, mas que se eu passar hoje para os meus alunos do ensino médio assistir, eles vão se identificar. Porque é um filme que fala sobre juventude, assim, e eu acho que na época ele teve até uma influência, assim, no mundo, na cultura, das pessoas quererem se vestir como os personagens e tal, Os mas... próprios atores viraram ali um trio, né, que continuaram repetindo os filmes. Mas hoje em dia é um filme que as pessoas não falam sobre, ele não é lembrado, não é um passa na filme. sessão da Não tarde, passa na sessão né? da tarde. Clube dos Realmente. Cinco é aquele que eles vão atrás de um morto, é? É não. Não. Mas como é o nome desse? Que é um grupo de crianças que eles dizem que encontraram uma criança morta, eles vão fazer Eu uma acho que Eu peregrinação. é sei que tipo, filme é esse viagem alguma coisa. Eu Eu gostei sei. demais daquele filme. Ele é mais antigo do que o Clube dos Cinco, Cinco. né? É interessante esse filme, eu não vou lembrar o nome, vou pesquisar para depois trazer no próximo episódio. Conta a história de um grupo de amigos, no estilo do Strange lá, no mesmo estilo, eles pequenininhos, andando de bicicleta, aquela coisa toda, e eles ficam sabendo que tem um corpo de uma criança em determinado local. Aí eles resolvem fazer uma caminhada até lá. E tipo, eles vão falar que a caminhada é de 40 quilômetros. E são crianças andando a pé e no meio do caminho eles dizem, não, alguém trouxe água, alguém trouxe comida. E ninguém trouxeram nada, ninguém levou nada, foram só na cara e na coragem. E a história vai contando como a criança ela vê o mundo, como a criança consegue absorver os seus problemas, cada um ali com sua própria identidade, as suas próprias dificuldades. Eu achei um filme assim bastante interessante. Um filme que eu acho subestimado, que também é um filme brasileiro, porque infelizmente a gente tem uma grande lista de Com filmes certeza. incríveis, que são poucos falados, que são pouco vistos, e na verdade são 2. Eu vou ficar só deixando o último aí. E o primeiro é com o Rodrigo Santoro, que é Abrir Despedaçado. Eu acho que ele está no mesmo nível de filmes muito grandes e que a gente não deu a repercussão devida. Com certeza, Abrir Despedaçado é um filme que eu adoro. Eu acho que é uma das melhores, se não a melhor atuação do Rodrigo Santoro no cinema. Pouquíssimos filmes tiveram o seu devido valor, né? Aqui no Sim, nosso filmes cinema. brasileiros eu acho mais do que qualquer outro. E o segundo, que eu vi ano passado, mas que foi um filme assim, que eu fiquei passada, e que eu não ouvi falar até o presente momento, foi até a Sara que indicou, que é Estômago. Estômago é um filme incrível e que pouca gente fala dele. Eu, por exemplo, sabia muito pouco dele. Eu acho que é um dos melhores plot twists do cinema brasileiro. Então, ele realmente é um filme Daquele muito cozinheiro, bom. né? Exatamente. Eu acho que ele é um filme assim bem ousado e que é muito gostoso você ver coisas ousadas dentro do cinema, principalmente dentro do nosso cinema. Então, eu acho que ele é um filme incrível demais. Concordo.
Então, como é que ficou aí a lista de vocês? Os teus. Já disse os 3? Não, eu já disse 2. Abril Despedaçado e Estômago. E tu, Isaac? Eu coloquei como superestimados Poderoso Chefão e a franquia do Indiana Jones. Pronto. E os Subestimados? Foi esse aí. Subestimados é o filme que eu não sei o nome das crianças que vão atrás do corpo. E Bacurau. E Bacurau. E os meus superestimados, né? São Mancha de Bacia, Brilhantar Diamantes e Lembranças e Indiana Jones também. E os meus subestimados, vou finalizar, né? Que é Celto Sueli, Clube dos Cinco. E aí um filme que eu acho que também eu não vejo as pessoas falarem mais sobre ele foi um hype na época do lançamento, foi premiado, a Frances ganhou melhor atriz, ganhou a Oscar de melhor atriz, eu acho, por esse filme, é 3 Anúncios para um Crime. Nossa, perfeito. Que eu assisti sem esperar muita coisa. E é incrível, incrível, incrível. Então, vou deixar aí minhas recomendações. Celto Sueli, Clube dos Cinco e 3 Anúncios para um Crime. Quem não assistiu, assista imediatamente, porque são maravilhosos, os 3. E você, Lavinha? Vai colocar mais algum aí na sua lista? Eu vou colocar mais um brasileiro, Cidade de Deus. Eu acho que Cidade de Deus deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme na categoria que ele foi indicado, porque ele é realmente um filme glorioso, incrível, um dos melhores filmes do cinema mundial. Sim, e muito pouco reconhecido. Né? Até além da história, a forma que foi produzida. A fotografia é maravilhosa. É tudo incrível. É tudo incrível. Os personagens são incríveis, as atuações são incríveis. E sem contar que fala de uma realidade bem triste da nossa realidade brasileira. Então, eu acho que ele é um filme que deveria muito ser considerado até como estudos sociais do cinema, que a gente pode ver, que ele é um filme extremamente importante. É um filme que fala sobre identificação também, Exatamente. que fala sobre a realidade, porque a gente sabe que o que passa ali são coisas que acontecem no nosso país o tempo inteiro. Então, eu acho interessante quando se fala em Cidade de Deus. Fala sobre desfecho da nossa sociedade também. Eu acho interessante quando se fala Cidade de Deus é como os personagens eles foram construídos o mais próximo possível da realidade. Porque quando você pega um filme hoje, ou uma série, ou qualquer produção, uma novela, você vai ver, tipo assim, pega um personagem nordestino. O personagem nordestino, ele parece uma cópia de outro personagem nordestino, de outra novela, de outro filme. Você não vê... Ele é genérico. É genérico. É genérico. Ele pode ter ali uma vontade de produzir algo novo, mas que no final é mais do mesmo. Isso é o nordestino que fala errado, é o nordestino que fala alto. Aí quando é um carioca que fala extremamente errado, que chia demais, enfim. Tem as suas características, cada região tem a sua característica de fala, mas a gente percebe que há um arrastado, há um esticado aí para desmerecer, talvez, essa galera. E Cidade de Deus não. Cidade de Deus ele traz os personagens com as suas características próprias. Você consegue ver que são, sim, cariocas, mas que cada personagem fala da sua forma, de acordo com a sua individualidade, que seria na realidade e que é na realidade deles lá. É um filme, eu acho, que contrasta bem a nossa realidade. Então, minha lista de superestimados: Goodfellas, Cães de Aluguel e Matrix. E subestimados: Abril Despedaçado, Cidade de Deus e Estômago. Pronto. E é isso, a gente deu muitas dicas aí do que assistir, do que não assistir. Principalmente. E falamos aí muito sobre como a cultura pop, como o cinema influencia nossas vidas. E por hoje é isso, falamos demais já, mas em breve teremos mais episódios. E muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. E é isso, beijo, tchau. Beijo, pessoal. Assistam Beijo. Manchester Me by sigam the no Sea. Instagram. Não assistam Manchester by the Sea. Assistam.